Muita gente pergunta, meu pastor diz uma coisa, o padre diz outra. Quem está dizendo a verdade? O que diz a Bíblia? Estamos apresentando Assim Diz o Senhor. Olá, bem-vindos mais uma vez à paz do Senhor Jesus para você e para a sua família. Bem-vindos ao nosso curso Assim Diz o Senhor. Quero agradecer a você por ser inscrito no nosso canal. Não se inscreveu? Faça isso agora, por favor. E não se esqueça de deixar seu gostei, o seu like, divulgar para os seus amigos e, com certeza, me ajude. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Muito bem. Esse é um canal que visa tirar as dúvidas sinceras a respeito da compreensão da palavra de Deus. Basta perguntar, tá bom? Ok, hoje nós vamos analisar sobre a comunicação dos mortos com os vivos. É possível isso? A Bíblia concorda com isso? Convido você a analisar comigo o que a Federação Espírita Brasileira explica sobre isso. Comunicação com os mortos. É um vídeo de uns 7 minutos e logo depois nós vamos fazer os nossos comentários, tá bom? Vamos comigo? Vamos lá. Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe a mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Conversando com os Espíritos, a comunicação com o mundo espiritual. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Escolhemos o tema Conversando com os Espíritos, a comunicação com o mundo espiritual, porque estamos recebendo diversas solicitações dos nossos espectadores sobre esse assunto. E para tratar deste tema, estamos recebendo aqui em nossos estúdios na FEB TV em Brasília, Fátima Guimarães e Jacobson Trovão. Fátima é estudiosa, trabalhadora da Federação Espírita Brasileira na área da mediunidade, estudo e prática. Seja bem-vinda, Fátima. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês. E Jacobson também trabalha nessa área da mediunidade no movimento espírita do Brasil e também autor da obra Psicofonia, na obra de André Luiz. Seja bem-vindo, Jacobson. Eu que agradeço, Geraldo, a oportunidade. Muito obrigado. Então, para a gente começar a conversar, afinal de contas, Fátima e Jacobson, há vida depois da morte? Essa certeza nós temos desde que estamos à Terra, né? Desde os povos mais antigos, que nós sentíamos a presença, então já vem em nossos corações, já é inata em todo ser humano. Mas a cada dia mais, através da doutrina espírita, isso deixa de ser um fato sobrenatural para se tornar uma verdade. Porque nós vamos, através do conhecimento, dos fatos, deste contato cada vez mais próximo e mais facilmente percebido, sentindo a presença. E nas obras de Kardec vamos então ter toda essa parte científica, filosófica que vem comprovar esse intercâmbio, né? Pois é, esse intercâmbio, essa comunicação, de fato existe, Jacobson? Porque muitas pessoas têm dúvida se de fato a gente consegue entrar em contato com os vivos do outro lado. Geraldo, essa dúvida ela ainda persiste, mas a gente vai percebendo que ela tende a desaparecer. Os registros históricos demonstram um contato permanente nosso com o plano espiritual em comunicação direta. Nós temos registro num livro mais comum que está à disposição nossa, que é a Bíblia. Nós vemos o Velho Testamento, reis consultando pitonisas, que eram as médiuns, alguns casos conversando diretamente com outros reis que já haviam falecido, pedindo orientações. O Novo Testamento, com Jesus, então, a comunicabilidade se expõe de forma impressionante. Jesus, no alto do Monte Tabor, ele conversa com Moisés e Elias diante dos apóstolos. Nós vemos, então, a Bíblia de ponta a ponta, do Velho ao Novo Testamento, a comunicabilidade com os Espíritos. Esse desejo, Jacobson, assim, Fátima, de entrar em contato com um ente querido que já faleceu, uma pessoa que possa, de certa maneira, trazer alguma informação, é um desejo perfeitamente natural, não é? Sim. A ligação que nós temos, né, entre os familiares, não só aqueles que estão agora encarnados conosco e que sentimos a partida, mas aqueles que ficaram no plano espiritual, ela é constante. É uma necessidade
que temos de estar nos relacionando, não é? E nós então podemos, através da intuição, né, das percepções de diversas ordens, nós sentimos em nós a presença e isso faz com que queiramos ter a certeza, não é? Aquele que parte, ele não esquece de nós e pelo fio do pensamento nós estaremos sempre ligados. Por isso muitos sentem essa necessidade maior, no caso do desencarne mais violento, porque querem entender a razão daquele fato. E aí busca-se, né, os médiuns nessa necessidade da certeza, não de que ele sobrevive, mas do porquê daquele momento e daquela forma. Qual seria, então, Jacobson, a principal razão de uma pessoa buscar um contato com um ente querido que já desencarnou, já faleceu? Boa pergunta. A saudade, Geraldo. Quem perde um ente querido realmente tem essa necessidade fruto de uma saudade. E essa saudade chega a tal ponto que as pessoas muitas vezes se aventuram e se arriscam, esquecendo que aqueles que partiram também querem conversar conosco. Mas a separação muitas vezes é necessária. Aquela saudade desequilibrada, o choro permanente, a inconformação, a insatisfação, são fatores que inclusive impedem a comunicação. Porque aquele que foi precisa se libertar para continuar o seu progresso. Ele também não esqueceu. Mas de acordo com situações como merecimento, a oportunidade, a possibilidade de contato mediúnico, as condições de quem desencarnou, é que vão determinar essa possibilidade real de contato. Ok, então você viu aí os créditos do vídeo da FEB, né? Federação Espírita Brasileira. Esses são pessoas que realmente têm conhecimento, né? É isso, amigo. O espírita, ele é um profundo conhecedor daquilo que a Bíblia chama de coisas profundas de Satanás. Essa expressão é uma repreensão de Deus à igreja de Tiatira, em Apocalipse 2, verso 4. Portanto, o espírita, ele é um cidadão de bem, ele não é uma pessoa do demônio, ele não é uma pessoa má, de jeito nenhum. É um cidadão como qualquer outro, e mais do que isso, ele procura praticar boas obras, ora pela paz global, é bom vizinho, busca aprimoramento intelectual, moral e espiritual, está sempre lendo, está sempre se atualizando no conhecimento da espiritualidade. E como motivação para a sua evolução, através da reencarnação, eles fazem boas obras. É por isso que eles dizem que fora da caridade não há salvação. É isso que os motiva a serem boas pessoas, não é? Eles têm esse propósito. Agora, existe comunicação entre os mortos e os vivos? Quero convidar você a analisar isso comigo. Comunicação com os mortos. O que é que faz com que uma pessoa procure essa busca por respostas? Então, a saudade que conduz para a morte. Esse é o tema de hoje, tá bom? Então, existe comunicação com os mortos? Existe sim. Existe comunicação com os espíritos, mas não com os mortos, parentes e amigos da gente. Não com esses aí. Porque, na verdade, nós queremos mostrar para você que o espiritismo ele não é uma farsa, é uma realidade. A comunicação entre os vivos e os espíritos. Qualquer pessoa consciente e cheia de saudades de quem já morreu, vai ao mundo proibido por Deus em busca de ajuda, conforto espiritual, respostas, por que a pessoa morreu de tal forma, etc. Né? Essa é uma questão natural, mas as respostas estão na Bíblia. E as pessoas deixam a Bíblia e vão atrás daquilo que Deus chama de terreno oculto de Satanás. Isaías 8,19 diz: quando vos disserem consultai os mortos, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Então fica claro que Deus tem uma questão contra essa busca antinatural do mundo dos vivos, do mundo dos mortos, em favor dos vivos, né? Então o que acontece? E os espíritos
que supostamente são espíritos de pessoas amigas que morreram, na verdade são demônios. A Bíblia deixa claro. E eles se passam por bonzinhos e adaptam sua mensagem a todas as formas e necessidades do curioso, do pesquisador, do indagador. Então ele adapta a sua mensagem. Então, para os amantes da tecnologia, já existe a transcomunicação, que é aquela comunicação do mundo espiritual através de aparelhos eletrônicos. Para aqueles que são cientistas, tem a cientologia cristã, uma forma de espiritismo. Para o médico, existe aquela experiência de quase morte que eles pesquisam. Existe aí o hipnotismo, a homeopatia, tá vendo? Para o rico estiloso, acadêmico, temos o kardecismo. E para aquela pessoa menos acadêmica, de classe média, ou menos do que isso, né? Que é assim, adepto de ideologias de inclusão social, tem a Umbanda, temos o Candomblé, as religiões de matrizes africanas, né? Que são espiritismos também. A Bíblia já advertiu de que conforme a intenção de Satanás, que é matar, roubar e destruir, Satanás, o líder desses espíritos demoníacos, ele pode se transfigurar, pode se transformar em anjo de luz. A Bíblia diz isso, o texto está na tela, 2 Coríntios 11, 14, que diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quando ele quer destruir, quando ele quer enganar, ele faz isso. Então, e essa é a sua maneira de agir. Ele se passa como benfeitor da humanidade, como aquele que vai trazer luz, conhecimento, aprofundamento, e na verdade está conduzindo o povo a desobedecer a palavra de Deus, incorrer em pecado, incorrer no desagrado divino. O Espírito diz que Satanás é um mito, ele não existe. E ele agradece, porque agir na encolha, agir na clandestinidade, é seu modo especial, é seu modus operandi, desde o Jardim do Éden, é o seu jeito eficaz de agir. Então, meu amigo, minha amiga, vamos comigo. Você está aqui diante de textos que foram usados aqui no vídeo, mal explicados, tá? Então, primeiro disse que João Batista era uma reencarnação de Elias do Antigo Testamento. Vamos para a Bíblia. Mateus 17, versículos 12 a 14 diz: Jesus diz assim, falando sobre a profecia de que Elias viria antes do Messias aparecer. Jesus diz: eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que Jesus lhes falara a respeito de João Batista. João Batista veio para fazer uma obra semelhante à que Elias fizera no Antigo Testamento. Elias foi um reformador, João Batista também. Elias enfrentou um rei desviado da palavra de Deus, Acabe, e uma rainha perversa, Jezabel, sua esposa. E por conta disso, ele enfrentou os profetas de Baal e acabou vencendo essa batalha, matando aqueles profetas. E depois Elias foi levado vivo para o céu. Isso tem que ficar claro. O João Batista está cumprindo uma profecia de Malaquias 4, verso 5, que diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria o profeta Elias. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, antes para que Deus não venha e fira a terra com maldição. Então, João Batista não era uma reencarnação de Elias. Na verdade, ele veio para fazer uma obra no mesmo caráter, no mesmo poder, na mesma maneira de agir de Elias do Antigo Testamento. Tanto é que Elias no Antigo Testamento se vestia de couro de camelo e João Batista veio com as mesmas vestes para cumprir esse papel. Lucas 1,17, o anjo, explicando essa profecia para o pai de João Batista, antes de João Batista nascer, disse o seguinte: veja, e ele converterá a muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Este é um anjo Gabriel falando
de que esse menino, João Batista, faria uma obra no poder e caráter de Elias. E ainda citou a profecia de Malaquias 4:5. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, converterá muitos ao Senhor. Ficou claro para você? Mas para tirar a dúvida, se João Batista era a reencarnação de Elias, ele teria esse conhecimento. Ele saberia, diria, eu sou a reencarnação de Elias. Mas quando perguntaram isso para ele, em João 1, verso 21, eis o que ele respondeu. Primeiro ele disse, eu não sou o Messias. E no verso 21, então lhe perguntaram, quem és tu? Quem, pois, és tu? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Ele respondeu, não. Então fica claro que Elias não era a reencarnação que João Batista não era a reencarnação de Elias. Fica claro para você? E outra, dizem os espíritas que a lei de causa e efeito, a lei do karma, como Elias degolou profetas de Baal, João Batista também foi degolado. Portanto, vidas passadas, erros cobrados, não é? Na verdade, não é assim. Porque João Batista, ele foi considerado o maior profeta, não o maior devedor. Então, ele não estava pagando vidas passadas. Primeiro porque Elias não morreu. João Batista não é reencarnação de Elias. Jesus disse em Lucas 7:28, que dos nascidos de mulher, entre os homens, ninguém foi maior do que João Batista. Portanto, ele não veio como reencarnação para pagar um erro de vida passada de Elias, pelas razões já apresentadas, ok? Então, isso não existe na palavra de Deus. Segundo erro do vídeo, que Jesus, Moisés e Elias estavam no Monte Tabor, Moisés e Elias, que já tinham morrido, os espíritos deles apareceram ali. Vamos para o texto, de novo, Mateus 17, versículos de 1 a 4. É por isso que temos que ler a palavra de Deus e não apenas ser ouvintes. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a seus irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então note, apareceram Moisés e Elias. Moisés, sim, morreu, foi enterrado. Mas ali não estava o espírito de Moisés. Por quê? Porque Moisés foi ressuscitado. Moisés foi a primeira pessoa a ser ressuscitada por Deus no Antigo Testamento. Como é que a gente sabe disso? Romanos, no capítulo 5, verso 14, diz o seguinte, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. A morte reinou desde Adão até Moisés. Com Moisés, o reinado da morte acabou. Porque Moisés foi o primeiro a ser ressuscitado. Quem ressuscitou Moisés? Foi Jesus, que no Antigo Testamento sempre aparece como o anjo do Senhor, como o arcanjo Miguel, o chefe dos anjos, não um mero anjo, mas como líder, criador dos anjos. E ele contendeu com Satanás, que desejava o corpo de Moisés como um troféu. Então disse, contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então fica claro aqui, que Moisés morreu, ressuscitou. Não era o espírito de Moisés que estava ali falando com Jesus. E segundo, Elias não morreu. Elias foi levado ao céu vivo. Vamos ler o texto em segundo livro dos Reis, no capítulo 2, versículos 1, 3 e 10 em diante. Vamos lá. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, não através da morte, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Versículo 3. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. A mesma mensagem. Ele não vai morrer, ele vai ser levantado para o céu. Verso 10. Tornou-lhe Elias, porque Eliseu pediu, quero o seu poder.
E ele diz, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Pronto, ele não morreu. Foi levado ao céu. Ah, mas ele foi desintegrado, não sei o quê. Não, foi levado ao céu vivo. E está lá, garantido por Jesus. E quando apareceu Moisés e Elias no Monte Tabor, porque Moisés representava a lei que Jesus veio cumprir, Elias representava os profetas que Jesus veio cumprir. Ou seja, Jesus cumpriu a palavra de Deus. E Moisés representa os mortos que hão de ressuscitar por ocasião da volta de Jesus. E Elias, os vivos que vão subir ao céu, vivos por ocasião da volta de Jesus. Apenas isso. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Também foi dito no vídeo que se comunicavam com pitonisas e que aquilo ali já era Deus revelando a verdade da comunicação espiritual entre os mortos e os vivos. Não é verdade. Saul, ele procurou a médio de Endor, por quê? Porque Samuel morreu e era o canal de comunicação do profeta com ele. Como ele desobedeceu a palavra de Deus, como ele não acreditou na palavra profética, Deus não comunicou mais com ele, nem por Urim, nem por Tumim, tá certo? Então Deus não se comunicava mais com esse rei desobediente, nem através de Urim, nem através de Tumim, que era a forma sacerdotal de comunicação com Deus. E aí o que acontece? Ele procurou uma médium, uma pitonisa, e resultado disso, Deus tinha proibido isso, mas Saul, desobediente, foi. A médium, então, perguntou, você quer que eu faça subir quem? E falou, Samuel. Pronto, ela fez a mágica dela lá, e no verso 13, subiu lá alguém, e a mulher gritou em voz alta. E o rei respondeu, o que é que você está vendo? Ela disse, vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou Saul, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Tá vendo? A pitonisa, a médium, ela que entendeu, que interpretou, dizendo que ali era Saul, que era Samuel que estava subindo da terra. Isso não era verdade. Era um demônio disfarçado, um espírito disfarçado em Samuel, com a mesma voz, com a mesma aparência, e enganou a Saul. Falou para ele que ele iria morrer, que seus filhos iriam morrer, todos os filhos, e mentiu para ele, como Satanás mente. Saul, por exemplo, não morreu na batalha, ele cometeu suicídio. Como não conseguiu morrer desse suicídio, alguém chegou e o matou. Não durante a batalha. Os filhos deles, todos não morreram. Ainda ficou um chamado Mefibosete para trás. Então, como o diabo mente, utilizou esse momento aqui para conduzir Saul à perdição, ao inferno. Primeiro livro de Crônicas, 10, verso 13 e 14, fica claro que Deus não aceitou aquela reunião espírita. Assim morreu Saul por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Fica claro para você? Então, meu amigo, minha amiga, fica muito assim evidente para todos nós que Deus não aceita comunicação com o mundo de Satanás, com o mundo espírita, com o mundo espiritualista, com o mundo dos espíritos, para ficar claro para você. Não é que estou tão em preconceito contra o espírita, não, mas contra o espiritismo, como uma farsa satânica que está enganando a humanidade e vai servir aos propósitos de Satanás, como sempre serviu. Por quê? Não existe comunicação. Quem morre não volta. A Bíblia deixa clara, no episódio, por exemplo, quando Davi cometeu o adultério com Batseba, nasceu-lhe um filho, e esse filho adoeceu, e ele orava, buscava a Deus a respeito do menino, aquela coisa toda. E o menino morreu. Então ele disse assim, olha, eu irei a essa criança na morte, porque eu também vou morrer como ela morreu, mas ela não virá a mim. É impossível quem morreu retornar. E diz a palavra de Deus, no capítulo 7 de Jó, nos versículos de 7 a 10, diz assim, ó, lembra-te que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem.
Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem passa e se desfaz, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Verso 9. Verso 10. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então note, é impossível que algum morto retorne ou se comunique com os vivos. Mas a comunicação existe? Existe. Através de quem? De espíritos que se transfiguram, se fantasiam das pessoas que morreram. E se você acredita nisso, você está no terreno encantado de Satanás. Então até aqui, meu amigo e minha amiga, fica uma clara advertência para todos nós. Deus proíbe a comunicação com os supostos mortos falecidos. Ele faz advertências muito sérias e não aceita que a pessoa desobedeça a sua palavra a respeito disso, porque você está indo para um lugar onde não pode ser protegido por Deus. Levítico 19, verso 31, Deus faz advertências muito sérias. Olha, o Antigo Testamento, milhares de anos antes de existir o Espiritismo, a Bíblia proibia. Se a Bíblia proíbe, Deus tem motivos para fazer isso. Agora vem o Espiritismo moderno e diz, não, é porque o povo era ignorante naquele tempo, mas depois que Jesus veio e abriu o entendimento e tal, e mostrou a realidade, o Espiritismo é bíblico. Não é bíblico, é satânico. Vamos ler a Bíblia? Levítico 19, 31 diz a palavra do Senhor. 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis, para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então é contaminação. Deus não aceita que você procure essa experiência espiritual, contrária à palavra de Deus. A Bíblia não apoia o Espiritismo. Levítico 20, versículo 27. Vamos ao texto. 20, verso 27. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Então, se Deus faz uma ameaça tão séria, que é para impedir o povo de se comunicar com essa entidade maligna que está se passando por um espírito de falecido, não buscar um médium, e que eles seriam mortos se fizessem isso, então era muito séria a ameaça de Deus e temos que levar isso a sério. Deu para entender? Sim ou não? Deixa o seu like, deixa o seu gostei. Deuteronômio 18, quando o povo de Israel ia entrar na terra prometida, era a prática comum dos povos, como diz o vídeo, a comunicação com o mundo dos mortos, com o mundo de Satanás. E Deus proibia seu povo fazer isso. Deuteronômio 18, verso 9 a 13. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lançou de diante de ti. Deu para entender? Deus proíbe essa comunicação. Então, artes mágicas, comunicação quiromancia pela mão, adivinhação, todo esse tipo de coisas que tem a ver com o ocultismo, Deus proíbe. Porque ele quer nos proteger de um engano satânico, que é difícil de você resistir a um espírito maligno. Então, você entra por esse caminho por conta de quê? Porque o espiritismo é acadêmico, o espiritismo é da alta sociedade, o espiritismo é de uma classe social favorável, mas Satanás adapta a sua mensagem a cada tipo de pessoa quando ele quer enganar. Mas vamos lá, continua comigo mais uma vez e você examina os textos que estão na tela. Agora está aqui, ó, Allan Kardec. Allan Kardec foi escolhido como sendo o mentor, o codificador, o decodificador, não sei, das mensagens do mundo dos espíritos, do mundo dos demônios para os vivos. Várias reencarnações, mas um só propósito: enganar, seduzir, levar o povo a desobedecer a palavra de Deus. Diz que ele foi escolhido porque, segundo os próprios espíritos, porque ele já viveu várias reencarnações. Ele já foi sacerdote na casa do faraó Sete I. Ele foi o sacerdote Amenófis, cerca do ano 3300 a.C. Isso significa que ele foi contemporâneo de Moisés. Provavelmente ele foi um dos que, com Janes e Jambres, resistiram a Moisés, impedindo ele de levar a mensagem de salvação para o Egito.
Então, o Espiritismo já agia desde aquele tempo. Diz que ele foi Platão, filósofo e matemático. Platão que viveu em Atenas, na Grécia. Então, a filosofia grega platonista foi responsável pela introdução do Espiritismo no judaísmo e no cristianismo. É daí que vem essa crença de que a alma é imortal. A interpretação da Bíblia com esse viés pagão, filosófico, grego. Tá vendo assim? Allan Kardec, já foi Allan Kardec cerca do ano 50 a.C., como um sacerdote druida celta da antiga Gália. Olha aí. Ele já foi Quirinius Cornélios na época de Jesus Cristo. Ele foi um centurião romano designado para vigiar Jesus Cristo e acabou por se converter ao cristianismo. Ele também já foi Jean Hus, que nasceu em Ruzinec em 1369 e morreu em Constança em 6 de julho de 1415. Um sacerdote, um mártir, reformador religioso tcheco. Então é por aí que vem o espiritismo dentro do protestantismo. Então temos espíritas crentes, espíritas católicos e espíritas de todo jeito. Então, meu amigo, fica claro para mim e para você que essa questão é muito séria e Deus nos adverte de que nós não devemos nem por curiosidade, nos meter no mundo dos espíritos, no mundo espírita. Agora pense no detalhe. Uma pessoa como Allan Kardec, que já viveu vidas passadas no Egito, na Grécia, em Roma, em Israel, como ela não fala esses antigos idiomas? Uma vez que ela já viveu uma vida inteira falando essas línguas, e agora, quando chega do tempo moderno, Allan Kardec só escreveu em francês, só falava francês. E assim todos aqueles que dizem ser reencarnação de alguém importante do passado. Você sabe o que significa isso? Significa que a reencarnação é uma farsa. Porque se eu vivi no Egito, eu deveria lembrar das palavras egípcias. Se eu vivi na Grécia, eu deveria falar grego fluentemente. Deve ter uma explicação entre eles para poder sair dessa confusão. Porque vidas passadas, etc., uma nova vida, ele se adapta à vida moderna, deve ser. Mas o que prova é que reencarnação é uma farsa. A Bíblia não fala de reencarnação. Se fosse verdade, Jesus teria dito. Se fosse verdade, ele não teria falado de ressurreição. Tá vendo? Se a Bíblia não fala de reencarnação e proíbe a comunicação com os mortos, suposto espírito dos mortos, é porque Deus quer nos proteger contra Satanás. Gálatas 1, verso 8 e 9, é um texto que você pode conferir, que diz o seguinte, se um anjo ou qualquer pessoa vier trazendo mensagens de evangelho que seja diferente ou contraria o que já foi revelado, que isso seja anátema, não procede de Deus. O espiritismo não procede de Deus porque contradiz a palavra de Deus. Deu para você entender? Então vem comigo mais uma vez, em nome de Jesus. Olha, a idolatria tem muita coisa a ver com o espiritismo. Porque os demônios sempre agiram no mundo antigo através da idolatria, que é um passo preparatório para o espiritismo, para a comunicação com os mortos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 19 e 21, fala que quando os pagãos ofereciam aos espíritos, aos deuses, as suas oferendas, a sua adoração, era, na verdade, aos demônios que eles ofereciam aquele formato de culto. 1 Coríntios 10, 19 a 21. Diz assim o texto, olha. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Está entendendo? Participar da mesa de Deus, da mesa dos demônios. Deus proíbe isso aí. Então esse sincretismo religioso que existe hoje, catolicismo, cultos afros e espiritismo, permeia o mundo proibido de Satanás, que Deus proíbe. Deus proíbe isso aqui. Então, meus amigos, vamos ser honestos. Os anjos de Deus, que são espíritos honestos, puros de luz, são enviados para ajudar a humanidade no caminho da salvação. Não são espíritos de falecidos. Os anjos de Deus, 1 Hebreus 1, verso 14, são todos eles espíritos ministradores enviados para nos ajudar.
e nos guiam a palavra de Deus. Não há nada contrário à palavra de Deus. Agora, os espíritos que são levianos, que os espíritas chamam de espíritos não evoluídos, maldosos, trapaceiros, querem enganar a humanidade. Os próprios espíritas reconhecem que existe isso aí, que existe esse mal. Quer ver? Está aqui, ó. Aí na tela para você. Segundo os espíritas, a primeira classe de espíritos são chamados de puros, primeira ordem. Falam de comunhão com Deus, de amor, etc. A segunda ordem são os espíritos bons, onde o bem predomina, fala de bondade, desejo do bem. E a terceira ordem são espíritos imperfeitos, onde o mal predomina, né? Vingança, orgulho, egoísmo, falta de fé, inveja. Todos esses sentimentos ruins procedem desses espíritos aqui. Então, o próprio espiritismo reconhece que existem espíritos ruins. Para o espírita, aquele indivíduo que a Bíblia chama de endemoniado ou possesso de espírito imundo é apenas um espírito inferior pedindo socorro no seu processo evolutivo. Então, um crente não pode expulsar demônio não, porque você está ofendendo ali um espírito que está pedindo socorro. É essa abordagem, né? Só que esse tipo de abordagem cria um laço de simpatia com esse espírito e com o mundo dos mortos. A Bíblia, na verdade, reconhece nessa estratégia um princípio maligno contrário à revelação divina. E chega a dizer, em 1 Timóteo 4:1, que muitos se afastarão da verdade por dar ouvidos a vozes e instruções de demônios, de espíritos malignos. Então temos que levar isso a sério, o que diz a palavra de Deus. E aí o que acontece? Quais são os temas preferidos pelas entidades espirituais? O que eles mais abordam? Somente aquilo que tem a ver com a moral, com a virtude, com a paz, o bem, as boas obras. Ou seja, apenas aquilo que contribui para o progresso moral e espiritual deles, para a reencarnação deles. Já dizem eles que sem caridade não há salvação. A Bíblia diz que sem a graça de Deus, mediante a fé em Jesus, é que não existe salvação. Que não é possível ser salvo através das obras. Efésios 2, verso 8 e 9 diz: a salvação pela graça, mediante a fé, não é por obras para que ninguém se glorie. Isso é um dom de Deus. Então, dois sistemas de salvação não podem provir da mesma fonte. Não é Deus que está falando. Ou é Deus que está certo, ou é o Espiritismo que está certo. Mas a palavra de Deus é que diz a verdade. Então, a maioria dos espíritos só fala de quê? Caridade, ética, progresso moral, progresso espiritual. Só isso. Agora veja, se os mortos ou desencarnados, como eles dizem, estão num plano melhor, superior, e sabem mais do que os vivos, por que não trazem conhecimentos científicos, novos e melhores remédios, aprimoramentos para a vida prática dos vivos? Por que eles só falam, na sua literatura, só sobre questões morais, espirituais, intelectual, autoajuda, forma de romances, poesias, tá entendendo? Os vivos já não fazem isso, não é verdade? Os psicólogos, os coaches já não trabalham nessa área? Por que os espíritos, já que eles estão num plano melhor de inteligência, por que eles não fazem coisa melhor do que isso? Outra questão. Por que os tais desencarnados, quando vivos, não escreviam uma linha sequer e depois de mortos são prolíficos best-sellers? Vamos pensar nisso? Por que os supostos mortos, em sua maioria, são gente notável? Esses espíritos que se comunicam com os vivos, sempre gente importante do passado, e raramente é um pobre, um professor, com solução para problemas econômicos ou educacionais, ou esses não se interessam pelos vivos. Exceto na Umbanda, que é onde aparecem os pretos velhos, mas que não são da linhagem pura kardecista, mas em sua maioria os espíritos que aparecem são sempre gente importante. Por que isso? Então, meus amigos, você está aprendendo com a Bíblia, está aprendendo o que a Bíblia diz sobre aparições, comunicação com os mortos. Não se esqueça de divulgar, deixar o seu like, se inscrever, beleza? Não se esqueça. É muito importante para nós que você compreenda o que nós estamos tratando aqui, tá certo? Então vamos lá, mais uma vez, vamos colocar na tela um texto para você examinar comigo, né? Mateus 24, versos 24 a 26. Quais os riscos e advertências que Deus faz? É justamente por causa da saudade
e de episódios mal resolvidos que muita gente deseja rever quem já morreu, e nisso está a grande oportunidade já esperada pelos espíritos, pelos demônios. Eles vêm na forma e na aparência do falecido que se espera rever. Já fomos alertados sobre isso no episódio de Saul com a médium de Endor. Então os riscos são grandes. Mateus 24, verso 24 a 26, Jesus diz, Mateus 24, verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eiro no interior da casa, não acrediteis. Então, isso significa que haverá fantasminhas transformados em pessoas, em seres humanos, inclusive em Jesus, que estarão fazendo sinais e prodígios, pessoas importantes do passado, que já morreram, para enganar, para poder fazer o povo de Deus perder a confiança das Escrituras e se voltar para os demônios. Apocalipse 16, no versículos 13 a 15, fala dessa operação de espíritos demoníacos que vão agir no mundo ainda, nesse século que nós estamos vivendo, nessa época que estamos vivendo. A palavra de Deus diz assim: então vi sair da boca da besta, do dragão e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É isso aí. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Já lemos, mostro o texto mais uma vez para você, está na tela, em que espíritos satânicos vão aparecer na terra antes da volta de Jesus e vão aproveitar-se da crença de que a alma sobrevive e vai agir transformando-se em parentes já falecidos. E o que acontece? Políticos influentes, pessoas de renome e fama do passado reaparecerão. Religiosos e supostos apóstolos e enganarão a muitos. E pior, surgirá aparições de Jesus em vários lugares. E tudo isso Deus já advertiu. Textos na tela para você conferir. Mateus 24, Apocalipse 16. Vem comigo, por favor. Então, você quer um conselho? Afaste-se do espiritismo. Leia a Bíblia. Faça um estudo sério sobre o tema. Vou deixar para você uma recomendação aqui no final, uma sugestão de estudo bíblico para você fazer, ok? Tire suas dúvidas. Acima de tudo, creia em Jesus. Viva e aprimore sua fé na prática das boas obras, porque Jesus é o único que sabe o que é a morte, pois ele morreu, ressuscitou e ele vive no mesmo corpo e voltará a buscar os vivos e ressuscitar os mortos. Você crê nisso? Escreva eu creio aí embaixo e que Deus te abençoe, tá bom? O que nós cremos? Primeiro, que a esperança da vida eterna não está em crer que a alma do morto vai para o céu, mas em Jesus descer do céu para ressuscitar o morto. A comunicação espiritual genuína se dá pela oração e pela revelação da palavra de Deus, pelo Espírito Santo aos profetas, não por espíritos através do médium. Os mortos ressuscitarão. Não haverá reencarnação. Não existe reencarnação. Os mortos vão ressuscitar, não reencarnarão. E, finalmente, a saudade verdadeira é sobre Jesus, não os mortos. Jó 19, 27, ele diz: de saudade desfalece o meu coração, de ver o meu Redentor, e ele me ressuscitará. Portanto, que o Senhor Jesus lhe abençoe a você, sua casa, sua vida, e que você esteja preparado para os eventos que o Espiritismo será utilizado como uma ferramenta para enganar a muitos. Que Deus, pois, te abençoe. Se inscreva no canal. Divulgue para os seus parentes, para os seus amigos. Um abraço, até o próximo estudo.